Mais uma manhã na presença de Deus, para louvarmos o seu nome, também para glorificarmos, também para aprendermos da sua palavra. E eu creio que a palavra de hoje ela vai mexer muito conosco. E eu quero que mexa realmente para que nós pensemos, raciocinemos e tomemos decisões segundo o Espírito Santo de Deus nos convencer que tomemos. Porque é necessário mudança de posicionamento em várias áreas da nossa vida. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre recalcitrar contra os aguilhões. Depois vamos ver o que é recalcitrar e também o que são aguilhões. Abra a palavra de Deus ali em 1 Samuel 15, verso 22. E você que é um bom discípulo, um bom ouvinte, trouxe o seu caderno, é claro, e eu já sei que o seu caderno ele está todo ele já quase cheio. No final do ano vamos fazer uma revisão e vamos ver o que você aprendeu, porque você é um bom discípulo, é um bom aluno e coloca em prática aquilo que você escreve. Porque, deixa eu só fazer um adendo aqui, abrir um parêntese. Numa dessas convenções, eu não lembro qual foi o pastor, mas um pastor de renome, ele disse o seguinte, você vai demonstrar a sua atitude de querer aprender, ou seja, você vai honrar aquele que está falando, o tanto que você escreve. Se você nada escreve, você não tem honra nenhuma e você não vai botar em prática, porque saindo daqui, você não vai lembrar nem de 10%. Então, é algo a nós pensarmos. Vamos lá, então, Samuel respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas e queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Como declaramos a cada dia, Tu és o pastor presidente das nossas vidas, bem como também desta igreja. Por isso, toma o comando e o controle, ministra os nossos corações. Nós escancaramos, sim, os nossos corações para que o Senhor possa ministrar e que nós possamos colocar em prática cada uma dessas palavras para que o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. E daremos sempre a Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deixa eu dizer uma coisa, começando. É difícil entender os princípios do reino com a mentalidade democrática. Porque em várias maneiras, de várias formas, nós fomos programados para pensar de forma diferente das verdades fundamentais da palavra. O que isso quer dizer? Que hoje nós relativizamos tudo. A palavra diz não, por exemplo, não mentirás. Aí, mas eu só falei meia verdade, eu não menti. Só que o que está no meio já é errado. Não roubarás. Não, mas eu não roubei, eu só tomei emprestado, mas ele não sabia. Um dia pode ser que eu devolva. É roubo. Então, o grande problema é que nessa mentalidade democrática, nós temos dificuldade de entender o reino, a constituição do reino. E esta é uma tática de Satanás. Qual é a tática de Satanás? Essa aqui, Você precisa entender isso aqui. O inimigo da nossa alma procura fazer, agora guarde aqui, daquilo que nos prendia, ou seja, os vícios, tudo que nós fazíamos de errado, daquilo que nos prendia, algo desejoso. Ou seja, eu vim para cá, veja bem, mas estava tão bom lá. Então, daquilo que nos prendia, algo desejoso, e fazer com que pareça escravidão aquilo que nos liberta. Estou na igreja agora,
Ah, mas é uma escravidão, não posso mais fazer nada. Ou seja, ele faz daquilo que nos prendia algo desejoso e vai fazer com que pareça escravidão aquilo que nos liberta. Precisamos ter cuidado disso. Porque tudo aquilo que vem à nossa mente, isso eu tenho falado muito, tudo aquilo que vem à nossa mente, que é contrário à palavra de Deus, não procede de Deus. Não é Deus falando. Nós precisamos ter esse entendimento para repreendermos. Amém, queridos? Então foi assim que tudo começou no jardim. Lá no Éden, foi assim que começou. Onde o método do diabo funcionou tão bem que ele não mudou nada desde então. Ele continua fazendo a mesma coisa. Porque Deus diz assim, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E aí Eva passeando pelo jardim, né, bem bobinha. Aí vem a serpente, travestida, né, vem Satanás travestido na serpente e começa, olha, que árvore linda, tá vendo que frutos maravilhosos. Isso passou um dia. Aí vem de novo, está vendo, aí não é desejoso para comer. Ah, mas Deus disse que... Ah, mas Deus falou, mas será que Deus está certo? Pode ser que Deus não esteja certo. Veja se tu comer isso aqui, o que ele disse? Ah, realmente vai abrir os vossos olhos, vocês terão o mesmo conhecimento que Deus. E aí foi infiltrando. Não foi, eu acredito que não foi só uma vez. Foi, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esse foi o detalhe. Foi parecendo o quê, ó? Aquilo que prendia, ou seja, se você comer, você vai morrer. Ah, não, mas não morre. Você vai ser igual a Deus. Ou seja, o que prendia, algo desejoso. E escravidão, aquilo que nos liberta. Se ela não comesse, seria livre, viveria para sempre, na presença de Deus. Mas, olha, como é que você vai deixar de comer algo tão belo? Olha, sinta o aroma, sinta o cheiro, é muito gostoso. Então, você não pode ficar escravo de um desejo. Você deseja, mas não, você tem que, vá lá e coma. E aconteceu. Queridos, foi assim que o diabo fez lá, e é assim que ele continua hoje. É por isso que nós fomos advertidos tão fortemente, tanto lá em Tiago 1,16, que diz assim, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos. E também em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que o grande problema, queridos, nós podemos dizer, os povos ocidentais, isso vai ser os habitantes das Américas, os habitantes da Europa, esses são chamados povos ocidentais. Eles são povos resistentes em ouvir a verdadeira palavra de Deus. E é interessante, tem os livros do pastor David Yonshu, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, igreja em célula, a igreja do Evangelho Pleno de Seul. Eles têm uma montanha de oração, onde eles fazem umas cavernas, umas tocas, vamos dizer assim, que ficam em oração. Eles tiveram que baixar uma norma, que era proibido as pessoas jejuarem mais de 40 dias, porque elas tinham que dar lugar para outras. Esses são os povos orientais. Eles são disciplinados. Infelizmente, os povos ocidentais, que somos nós, somos muito indisciplinados. Qualquer coisa nos tira do foco. É impressionante como nós perdemos o foco muito rápido. Então, queridos, a razão para tudo isso foi aquilo que eu disse no começo. Ó. É difícil entender os princípios do reino de Deus com uma mentalidade democrática. Porque democracia é muito... Olha, quer ver? Ó. Democracia é excelente para as nações do mundo, mas precisamos lembrar que o reino de Deus é exatamente isso. Um reino que é governado por um rei. E existe hierarquia, ordem e autoridade no reino. Se nós não entendermos isso,
E aí vem, ó. As leis do reino de Deus não são superadas, jamais. Como eu sempre digo, são princípios estabelecidos que não serão mudados, não serão superados. Ah, mas o mundo evoluiu. O mundo evoluiu, mas as leis de Deus continuam as mesmas. Então, ó, as leis do reino de Deus não são superadas, nem sujeitas à opinião pública. Votação ou eleição. Peraí, vamos fazer uma votação aqui, ver se realmente obedeceremos a palavra de Deus, ou obedeceremos tal coisa. Não existe isso. Infelizmente está existindo, mas no reino não deve existir isso. Por isso, queridos, ó, as leis do reino não são influenciadas pelo que acreditamos ser bom. Para nós, assim como Eva foi enganada a pensar. E é interessante uma coisa. Quando o povo de Israel pediu um rei, porque ele era governado por Deus através do profeta, e quando ele pediu um rei, Deus mandou que Samuel declarasse os direitos do reino, os direitos que o rei teria. E escreveu num livro, está lá em 1 de Samuel 10, 25, se você quiser ver com o tempo. E nós precisamos, queridos, ser instruídos nos princípios do reino. Amém? Amém, queridos? Porque a sociedade, olha bem, nós precisamos ser ensinados, instruídos nos princípios do reino. Porque a sociedade não cria em nós. A sociedade não cria em nós disciplinas de reino e nem de obediência. É só nós vermos essa nova geração. Crianças com 3, 4 anos, elas já batem o pé e dizem o que querem. Ou seja, não existe disciplina e muito menos obediência. E a sociedade, ela não vai criar isso em nós. Nós precisamos ser instruídos nos princípios do reino. Veja bem, se tentarmos viver como cristãos, com uma mente segundo a cultura do mundo, com relação à autoridade, no mínimo, seremos o quê? Infrutíferos. E como tem gente infrutífera. E no máximo, estaremos expostos ao perigo de uma condenação eterna. É interessante, precisamos guardar isso. Ó. Se tentarmos viver como cristãos, mas com a mente segundo a cultura do mundo, com relação à autoridade, no mínimo seremos infrutíferos e no máximo estaremos expostos ao perigo da condenação eterna. Veja bem, ó, se nós tivermos a mente do mundo quanto à autoridade, nossa provisão, tanto quanto nossa proteção, podem ser bloqueadas. Ou até mesmo retirada, ao sermos desconectados da fonte da verdadeira vida. Porque quando desobedecemos, nós nos desconectamos. Seria, vamos fazer algum exemplo só, seria como se nós estivéssemos jogando voleibol, certo? Mas enquanto Deus está dirigindo um campeonato de futebol. Seja completamente ao contrário. Ou como falou numa mensagem o pastor Aloysio Silva, ali de Goiânia, ele disse, é como se nós estivéssemos fazendo um bolo de chocolate para Deus, mas Deus não gosta de bolo de chocolate, ele quer um bolo de baunilha. Ou seja, eu estou completamente fora do que Deus quer. E isso também poderia ser comparado a nós tentarmos usar um aparelho elétrico sem conectarmos na corrente. Não tem como. Agora veja bem, ó, a cultura que predomina em nossa sociedade, entre aspas, moderna, é que quando não concordamos com, olha bem, ó, aqui ó, bem claro, ó, com toda a verdade, nós podemos desafiá-la através de reclamação ou
protestos. E não é? Ah, eu não, mas não é bem assim não. Já vou para o portão da fábrica, e vou protestar. Ah, não gostei do que o pastor disse, já vou para o Facebook e VEP. Me ofendeu, meu Deus do céu, é aquela coisa, já vou reclamar, já vou protestar, já vou desafiar a verdade, já vou desafiar a autoridade. É desse jeito que acontece. Nós precisamos entender isso. Ó, como é que é a democracia? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, o governo é do povo. Então, ou seja, o governo deve ser do povo, pelo povo e para o povo. Esta e outras atitudes democráticas têm se infiltrado no cristianismo e levado muitos pelo caminho enganoso da autossuficiência. Só que andar no caminho da autossuficiência, quando elas andam, essas pessoas, além de desafiarem autoridades, começam a resisti-la. Tem também um grau maior de rebelião às autoridades. Depois de acontecer tudo isso, não gostei, não é bem isso, não é essa verdade que eu quero, eu protesto, eu me rebelo, e também aí depois vem um grau maior de rebelião, que é quando eles começam a ignorar a autoridade. E assim eles revelam uma completa perda do temor a Deus. Nenhuma dessas atitudes, queridos, nenhuma delas de democracia trará a verdadeira liberdade que as pessoas buscam. Não trarão. Por isso é que a Bíblia diz, ali em Jó, capítulo 36, versos 11 e 12, fala assim, ó. Se ouvirem e o servirem, porque não adianta só ouvir, tem que obedecer, só serve quem obedece. Então, se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. Dura essa palavra. Na Bíblia Viva diz assim, ó. Se eles obedecerem e voltarem a servir a Deus, terão uma vida feliz e tranquila até morrer. Mas se não derem importância aos conselhos de Deus, serão mortos violentamente. Temos visto alguma coisa estranha na sociedade para nós? Porque preferiram continuar cegos. Observe a promessa nesses dois versículos, ó. Provisão de proteção em troca da submissão à autoridade. Observe também o perigo que acompanha o fato de ignorarmos o governo de Deus. Olha o perigo de ignorarmos. Quando resistimos à autoridade, a liberdade que buscam é perdida por causa da nossa insubmissão quando resistimos à autoridade. E há alguma liberdade, por acaso, na nossa sociedade de hoje? As pessoas estão com medo, as pessoas estão acuadas, as pessoas estão escondidas. As pessoas não têm mais liberdade. Resumindo esses dois versículos, nós podemos dizer que Jó disse o seguinte: existe liberdade em submissão e escravidão em rebelião. Pode anotar isso aí. Existe liberdade em submissão e escravidão em rebelião. Só que daí se levantam os super espirituais. E eles vão dizer o seguinte, ó. Alguns eles declaram, já ouvi muito, eu sou submisso a Deus, mas não aos homens, quando eu não concordar com eles. Não é assim?
E é nesse ponto, queridos, que a nossa criação e o nosso pensamento incorreto na igreja podem nos atrapalhar. E vão nos atrapalhar. Não podemos separar nossa submissão à autoridade estabelecida por Deus da submissão à sua autoridade direta, delegada. Pois toda autoridade é originada em Deus. Ah, mas aquele patrão, aquele chefe, aquele diretor, aquele pastor, ou seja, quem for, o meu pai, aquilo não tem como obedecer, aquilo não presta. Queridos, toda autoridade procede de Deus. E nós vamos ver rapidinho aqui assim sobre isso. Ó. Ouça a admoestação das Escrituras. Romanos 13, versos 1 e 2. Ó. Diga toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Não é repreensão, não é um chamado de atenção, é condenação. Quero comentar alguns pontos só. O primeiro deles é esse aqui, ó. Deus estabelece todos os que governam. A verdade é que ninguém pode estar num lugar legítimo de autoridade sem o conhecimento de Deus. Então, veja bem, o que é uma autoridade constituída? É o chefe, por exemplo, tem uma empresa onde tem os diretores, aí tem gerentes, vai descendo. Aí tem o chefe lá da faxininha que comanda 5 pessoas. Aquele é o chefe, constituído por Deus e tem toda a autoridade. Porque ele tem os diretores, tem autoridade, passa para o outro, e no fim eles vão dizer assim, você é a autoridade sobre a faxina. Então quem manda é o chefe da faxina. Ele é uma autoridade que foi estabelecida por Deus. Assim como o pai, a mãe, ou seja, quem for dentro ao vereador. Mas ele é um ladrão. Mas a autoridade que está sobre ele procede de Deus. Eu não tenho como desonrá-lo. Por isso que o primeiro mandamento com promessa, falando de pais e filhos, é: filhos, honre pai e mãe para que te vá bem, para que você prospere, para que você tenha sucesso e para que vivas longo tempo sobre a terra. Não será ceifado cedo. É o que Jó disse muito claramente. Então, queridos, precisamos ter essa ideia em nosso coração. Segundo, se nos rebelarmos contra as autoridades, nos rebelamos contra a ordenação do próprio Deus. E aqueles que assim fazem, trazem julgamento sobre si mesmos. Precisamos lembrar que o nosso Pai, Deus, ele não é um líder faminto por poder, ele quer o poder, ele quer, ou seja, sou eu. Não, ele não é um líder faminto por poder. Ele é o autor dessas palavras aqui, ó. Veja bem, ele é o autor disso, ó. Toda escritura é divinamente inspirada. Foram escritos por 40 homens durante 1.600 anos, sim, mas inspirados por Deus. Agora veja bem, embora não admitam, muitos se acham responsáveis somente perante Deus, como falei antes, e não perante as autoridades. Eu só me reporto, porque eu sou um super crente, eu só me reporto a Deus. Nesse negócio de homens, estou fora. Eu e Deus.
Aqueles que pensam dessa forma entram em colisão com Deus, o qual dizem ser seu Senhor. Porque se nós quisermos obedecer a Deus, e aí é interessante, não? Aí tem um versículo lá em 1 de João, que diz assim, ó, se você não ama ao seu irmão que está vendo, como é que você vai amar a Deus que não vê? Aí parafraseia, traz. Se você não obedece às autoridades que você está vendo, é mentira que você vai obedecer a Deus que você não vê. Porque Deus, a obediência a Deus se revela através da obediência às autoridades que Ele constituiu, segundo diz a sua palavra. Por isso nós precisamos, queridos, lembrarmos das palavras que Jesus disse para Saulo, que mais tarde se tornou Paulo. E é interessante, nós vimos quinta-feira, Saulo que queria dizer o grande, e depois para Paulo, que era o pequeno. Então, ó, ele diz assim, dura coisa é recalcitrares, ou seja, resistires contra os aguilhões. Os fazendeiros, principalmente no tempo bíblico, eles usavam aguilhões. O que eram aguilhões? O aguilhão, ele era uma vara com 24 metros, quase 25 metros, feita de carvalho, que é muito forte, ou de outra madeira também forte, com uma ponta aguda, que era usada para espetar os bois enquanto eles aravam. Um boi certamente não resiste a um instrumento afiado, capaz de produzir dor e ferimentos. Daí a expressão do provérbio nos dias de Paulo, que era usada para descrever, veja bem, ó, daí a expressão do provérbio usado no tempo de Paulo, que era usado para descrever a tolice de resistir à autoridade superior. Porque aqueles que resistem à autoridade de Deus, quer seja diretamente, como Paulo o fez, ou indiretamente, a sua autoridade delegada, as pessoas que estão à nossa volta, se encontrarão recalcitrando, ou seja, resistindo contra os aguilhões nas mãos de Deus. E é como diz a palavra, não pense que tal pessoa não vai levar o troco, trazendo para as nossas palavras. Ela vai, como diz Romanos 13, verso 2, trarão sobre si mesmos condenação. Estão me entendendo, sim ou não? É uma palavra pesada, mas nós precisamos para esse nosso tempo. Porque se nós não colocarmos em prática isso aqui, queridos, nós não conseguiremos ser plenos em Deus, nós não conseguiremos deslanchar naquilo que Deus projetou para nós. E aí vamos viver patinando, vamos viver atolado, não conseguiremos deslanchar. Na maioria das vezes, isso pode ser uma experiência dolorosa, resistir contra os aguilhões. A lição na qual muitos de nós acabaremos aprendendo da maneira mais difícil. Porque é interessante, Deus diz assim, ó, obedeça às autoridades. Se tu não obedecer, tu vai ser condenado. E a pessoa não está nem aí. Dali um pouco ela leva uma cacetada. E aí ela corre para Deus, Senhor, o que aconteceu? Eu te falei, eu te avisei, eu te ensinei, tu não quis, eu tive que... É exatamente como o pastor faz com a ovelha que não quer ficar no rebanho. Ele tem que quebrar a pata para que ela continue no rebanho. Deus nos ama tanto que às vezes tem que nos dar uma cacetada. E é exatamente o que está em Hebreus. Deus corrige ao filho que ama. Queridos, por que eu disse isso? Porque muitas vezes nos rebelamos contra as autoridades constituídas, achando que estamos fazendo o ministério que Deus mandou. Ou seja, por exemplo, seja a autoridade que for, vamos dizer o chefe dos faxineiros, ele diz, olha, eu quero que vocês varram assim, ó. A pessoa diz, não tem jeito, eu vou varrer assim.
porque eu sei que assim é melhor, rende mais, é assim que eu quero. Só que daí você acha que está fazendo uma grande coisa, está fazendo um ministério que Deus mandou. Não, Deus me ensinou assim, é assim que eu faço. Mas como é que Deus quer que tu faça através do chefe? É assim. Então é assim que você tem que fazer. Porque senão você está se rebelando contra o que Deus instituiu. E aí, queridos, quando você acha que está fazendo o ministério que Deus mandou, Deus te pergunta: o ministério que você está desenvolvendo é seu ou meu? Se é meu, eu quero que você varra assim. Estão me entendendo? Muitas vezes nos levantamos contra autoridades, porém, Deus nos chama para cooperarmos com a autoridade. Ele nos chama para sermos braços e pernas do líder, da autoridade. Pois ele coloca somente um homem, uma pessoa responsável por um ministério. Porque tem o chefe dos faxineiros, voltando sempre no faxineiro, o chefe dos faxineiros. A hora que alguém não mais concorda com ele, já não é mais uma visão, a visão da faxina, já é uma divisão. Então, Deus só coloca um. E aí vamos ver algumas coisas. E isso nos faz lembrar do quê? De Moisés. E a Bíblia diz assim, Moisés certamente foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés era o líder que Deus colocara sobre a congregação. E toda vez, querido, que as pessoas se levantaram contra o que foi estabelecido, Nadab e Abiú, por exemplo, Deus disse que o fogo era aquele. Nadab e Abiú acharam por bem fazer diferente, foram fulminados. Aí teve Corá e Abirão, né? Eu só lembrava do Abirão, Datã e Abirão. Então, teve a revolta de Datã e Abirão, porque eles chegaram assim, espera aí, nós somos levitas que nem você. E Deus não fala só com você, ou seja, e aí 250 se separaram. O que aconteceu? Os 250 foram tragados pela terra. Aí se levantarão os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam, que também somos profetas que nem você, que não sei o que tem. Miriam saiu dali leprosa, branquinha, parecia neve de lepra. Ou seja, Deus não aceita a rebelião e nem que se levante contra o que Deus estabeleceu. Então isso nos lembra, Moisés, isso nos faz lembrar também que Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. Pois no incidente da circuncisão, quando houve aquele incidente ali em Atos 15, o que eles fizeram? Paulo, Barnabé, Pedro, João e todos os outros apóstolos e anciãos da igreja de Jerusalém se reuniram para falar sobre o caso da circuncisão. Foi o primeiro concílio que houve. E alguns dos fiéis fariseus, que também eram líderes, falaram primeiro. Depois Pedro falou, depois Paulo falou, e Barnabé também falou, e compartilharam o que Deus estava fazendo entre os gentios. E quando terminaram tudo, o que aconteceu? Tiago se levantou, resumiu o que havia sido dito, e então finalizou dizendo assim, portanto, eu julgo. Quem era o líder? Tiago. Todos falaram, e ele bateu o martelo. Como cabeça, Tiago deu a decisão, e todos eles, incluindo Pedro, Paulo e João, se submeteram à decisão. Outro episódio, quando Pedro foi sobrenaturalmente solto daquela prisão, onde abriu-se um portão, abriu-se outro, e quando ele viu, estava na rua e achou que fosse um sonho. Então ele foi. Aí o que faz? Ele chega até a casa de Maria e ele diz o seguinte, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Quem era o líder? Tiago. Ele tem que ser informado. O mesmo aconteceu com Lucas e Paulo, quando eles vieram para Jerusalém. Lucas escreveu assim, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco para a casa de Tiago, e todos os anciãos compareceram. Tinha um líder.
e eles se submetiam ao líder. Porque Pedro e Paulo identificam Tiago nesses acontecimentos? Está claro que Tiago era o líder, pela maneira como seu nome é separadamente mencionado. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Quando cada um de nós, guarde isso, quando cada um de nós estiver perante Deus em julgamento, porque todos seremos julgados, olha o que acontece. Primeiramente, seremos julgados pela nossa fidelidade à autoridade sobre a qual Deus nos colocou. Porque podemos ter todo o sucesso do mundo naquilo que vamos fazer. Mas ao chegarmos perante Deus para sermos julgados, o que vai pesar, veja bem, tive todo o sucesso do mundo, aí chego perante Deus para ser julgado, o que vai pesar é isso aqui, é o não termos sido submisso e fiéis à autoridade sobre a qual Deus nos colocou. Nunca esqueça isso aqui, Não é somente a nossa obediência exterior que Deus deseja, mas um coração quebrantado e contrito que tem sede e fome pela vontade de Deus. Por esta razão é que Davi disse, ali no Salmo 51, versos 16 e 17, ele diz assim, pois não deseja sacrifício, senão eu vos daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu lembro quando nós estávamos ali na igreja, no começo até um tempo ali, nas ministrações todas. Então, muitos quando iam viajar, eles diziam, pastor, estou indo para tal lugar, me abençoa. Ele não estava pedindo, pastor, eu posso ir para tal lugar? Não, pastor, estamos empreendendo uma viagem para tal lugar, nos abençoa? Aí alguns que realmente não são muito desse submeter, eu vou lá estar dizendo onde eu vou? De jeito nenhum. Pedir permissão para ir, o que é isso? Que coisa, que escravidão é? Ninguém está pedindo permissão para ir. Apenas está dizendo, pastor, estou empreendendo uma viagem, seja negócio, seja passeio, seja o que for, me dá a sua bênção. Sem problema. Não há nenhum problema. A pessoa não está se rebaixando, a pessoa não está pedindo, ela está apenas comunicando e pedindo a bênção. Sem nenhum problema. Sai debaixo da bênção. Amém, queridos? Então, nós podemos oferecer grandes sacrifícios em nossa vida. Nós podemos servir por longas horas, trabalhar sem receber, deixar de dormir e fazermos todos os tipos de coisa para alcançarmos mais pessoas. E tudo quanto nós pudermos fazer, todos os tipos de coisas. Porque em se tratando de ministério, a lista é muito longa. E preocupados, guarde isso, e preocupados com todo esse sacrifício, nós poderíamos facilmente imaginar que os nossos esforços são agradáveis a Deus. Porém, contudo, todavia, no entanto, com toda atividade, nosso motivo principal poderia ainda assim estar enganosamente baseado na nossa própria ou nossa vontade própria. Ouça essas palavras. Deus se agrada da submissão que nos leva à verdadeira obediência. Está aí já. O propósito é não somente revelar a importância da submissão à autoridade de Deus, mas também criar um amor. Diga, criar um amor. Para que esse amor? Você tem ideia?
um amor e um desejo em obedecê-la. Não apenas a importância da submissão à autoridade, mas um amor e um desejo de obedecê-la. A igreja frequentemente se desvia da definição de pecado. Vocês querem ver uma coisa? O que diz ali? A igreja, o que é pecado? Certo pastor fez uma pesquisa com diversas pessoas, onde ele dizia uma palavra, e a pessoa dizia a primeira palavra que vinha à sua mente. E a primeira palavra foi pecado. Depois de haver falado com inúmeras pessoas, cristãos, líderes ao redor do mundo, o que eles falavam que era pecado era adultério, fornicação, perversão, ou outra forma de pecado relacionada à área sexual. Ele disse que ao ouvir as pessoas, elas disseram, por exemplo, elas diziam assim, a pessoa vinha para ele para contar algo, o fulano caiu em pecado. A mesma hora ele já associava, porque era isso que eles diziam, caiu na área sexual, se prostituiu, adulterou. Na igreja, esse pensamento parece estar sempre associado ao pecado, área sexual. Muito raramente, queridos, se fala em bebidas, drogas, ódio, inveja ou falta de perdão relacionada ao pecado. Seguramente a lista é muito grande do cair em pecado. Mas quando não ligamos, olha bem, quando nós não ligamos o pecado com a sua correta definição, continuamos a errar, ou seja, a pecar. Volte para o jardim do Éden. Adão não foi para a cama com uma mulher, com outra mulher, nem fumou alguns baseados, não. Ainda assim, o pecado de Adão foi tão sério que trouxe cativeiro a toda a criação. Nós precisamos considerar a situação de Adão quando definimos pecado, porque a natureza da sua transgressão se espalhou através das veias da raça humana. Mas o que Adão fez para que tamanha destruição viesse à humanidade? De uma forma simplificada, só isso aqui, Adão não foi obediente ao que Deus lhe havia dito. Só isso. Isso é pecado. O resto, prostituição, droga, seja sexo, tudo que você pensar é consequência da desobediência. Esse é o verdadeiro pecado. O resto são só raminhos disso aqui. Eu não quero dizer que toda aquela lista que eu falei não seja pecado, é óbvio que é. Só que a definição principal de pecado é essa: desobediência. A verdadeira. Sim. Então, queridos, frequentemente nos falta entendimento do que o pecado realmente é. A Bíblia define o pecado como transgressão da lei, 1 de João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A palavra grega para transgressão é essa aqui, anomos, que é a condição de estar sem lei, por causa da ignorância dela ou da sua violação. Resumindo de uma forma simples, significa o seguinte: transgressão significa não se submeter a uma lei ou à autoridade de Deus. O dicionário, só nós vamos definir transgressão e nós vamos ter que continuar por mais 2 ou 3 domingos, eu acredito. Mas vamos sair sabendo. O dicionário Vini diz que 1 de João 3,4 dá a definição correta de pecado. Vini diz que a definição de pecado estabelece seu caráter essencial como rejeição da lei ou vontade de Deus pela substituição do quê? Vontade própria.
Por isso, um dos frutos, uma manifestação do fruto do Espírito, uma delas é o domínio próprio. Eu não faço a vontade própria. Eu domino isso para fazer a vontade de Deus. E para confirmarmos essa definição, nós precisamos olhar para a parábola que Jesus estava comendo com algumas pessoas. E um deles lhe disse o seguinte, ó: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E aí, queridos, Jesus vai entrar, só para mim, eu vou continuar semana que vem, mas só para vocês se situarem, você lê em casa depois, Lucas 14, você vai ver ali assim, ó. Jesus aproveitou a oportunidade do comentário desse homem que disse, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E aí ele aproveita esse comentário para dizer que quem comeria a mesa do cordeiro. E ele começa dizendo assim, ó, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está preparado. E só para encabeçar a mensagem da semana que vem todas as desculpas. Eu preciso fazer tal coisa, me des por excusado. Mas eu comprei umas juntas de boi, preciso experimentá-la, me des por excusado. Eu casei, então... Aí nós vamos ver tudo o que realmente vai se tornando pecado, que é pecado, em nosso tempo, baseado na parábola de Jesus. Deu para entender, então, o que realmente é pecado? E o quanto nós precisamos nos cuidar para não recalcitrar contra os aguilhões. Porque nós vamos nos ferir. Porque Deus ele é muito claro quando ele fala sobre os aguilhões, que ele vai aí confirma Romanos 13. Toda alma, toda pessoa esteja sujeita às autoridades. Porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. E trará sobre si mesmo condenação. Feche seus olhos. Queridos, feche seus olhos. Essa série de mensagens, ela é para que nós possamos realmente ter consciência do que é servir a Deus, do que é andar em intimidade com Deus, do que realmente nós precisamos fazer para sermos bem-sucedidos naquilo que Deus nos mandou fazer, nos propósitos para o qual Ele nos criou. Pai, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos por esta palavra, nós te louvamos porque em tudo o Senhor nos tem ensinado. O Senhor não nos deixa ficar sem ensino, o Senhor não nos deixa ficar sem saber. Por isso nós te pedimos que a palavra começada a falar hoje, ela possa realmente descer ao nosso coração. E nós a coloquemos em prática, sejamos operosos praticantes e não apenas negligentes ouvintes. Que cada um daqueles que se exporão a esta mensagem possam ser tocados, possam ser convencidos pelo soberano Espírito Santo e a partir de hoje possam ser obedientes em todas as formas e desta maneira o teu nome possa ser glorificado através dessas pessoas. E que cada um que ainda não conhece o teu evangelho, que tiver contato, que andar com essas pessoas que se exporão a essa mensagem, possam ver que realmente há algo diferente na vida de cada uma delas, porque Deus está no centro da vontade deles, e eles não fazem a sua própria vontade, não são independentes, não buscam o seu próprio prazer, mas buscam obedecer, honrar, glorificar e exaltar ao nome santo do nosso Deus triuno. Obrigado, Pai, por esta manhã, e derrama da tua unção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.